Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. De todos uma ótima quarta-feira, né? Que o Senhor continue nos abençoando, que seja um dia de bênção para todos nós. Amém. Quero só compartilhar uma palavra com nossas vidas, né? Para trazermos a nós o ensino, né? A importância, né? A qual o Senhor nos dá de que nós temos que ser como crianças, né? Para entrar e para alcançar o reino dos céus. Amém? Vamos lá. O livro de Marcos, capítulo 10, você lembra que é a partir do 13, que fala assim, ó. Jesus abençoar as crianças e traziam crianças para que lhe tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixai os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tornando-o nos seus braços, pôs-lhe as mãos e os abençoou. Amém? Agora nós vamos para o livro de Mateus, o 18, aqui vai falar sobre o mesmo assunto, o Senhor trazendo, né, reforçando aqui essa palavra, falando assim, ó, o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, o pôs no meio deles, e disse-lhe, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrar no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança é a maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e lhe submedisse a profundezas do mar. Né? Então aqui estou falando assim, a importância, né, de nós sermos humildes como crianças. Né? A primeira parte do texto, aqui o Senhor está ensinando como de costume, né? Tá falando a palavra, né? Ensinando aquele que você leu um pouco antes, você tá ensinando sobre o divórcio, sobre a importância, né? Do marido com a mulher, da união, do cônjuge. Então, o assunto era importante, né? Todo assunto é importante para o Senhor. Né? Ele trazendo aqui, foi fazendo uma pergunta a ele, falando sobre o divórcio, né? O que ele falava sobre o divórcio, até eu tentando, né? Mas o Senhor, ele traz o que Moisés escreveu, falando que o que foi que Moisés deixou para vocês, né? Ah, Moisés permitiu que tivesse o repúdio, que tivesse o divórcio, né? O Senhor fala assim, Moisés deixou por causa da dureza dos vossos corações, né? Mas o início não era assim. Aí o Senhor traz ensino, falando que no começo Deus fez o homem e a mulher, que uniu, que o homem, o que Deus uniu o homem não separe, trazendo esse assunto importante para nós, né? E aqui as pessoas trazem as crianças para que o Senhor abençoasse. E os discípulos pega e tira as crianças, como se não tivesse importância, como que se, né, vocês estão atrapalhando. Então a palavra que eu quero falar para você nesse dia, para nós, né, que toda palavra, todo ensino para o Senhor é importante. O ensino era muito importante, porque era sobre ali o casamento. O nosso casamento é muito importante, né? A palavra é muito importante. Só que os discípulos, quando eles vêem aquela visão de que as crianças estão atrapalhando, que não há importância, todo homem e mulher um dia foram criança um dia. A criança, ela vem de um casamento, né? Não existe casamento e se uma criança estiver no meio, qual é a importância daquela criança? Então nós temos que trazer importância, aquilo que é importante. Eu quero trazer duas coisas aqui, né? O que o Senhor fala. Deixai vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E se eles não deixam de ser importante, né? Como você olha para a criança e fala assim, não, ela não tem importância. Ela tem importância sim. O Senhor falou, tragam a mim. Colocou as mãos e os abençoou. Então que a gente possa abençoar nossas crianças. Que a gente possa ter elas assim como importantes na nossa casa. Né? Não olhar somente para nós. Né? Quantas vezes as pessoas estão olhando somente para elas, para a alegria delas, estão esquecendo daquilo que os frutos que o Senhor deu, né, que foram os seus filhos. E aqui outra coisa que o Senhor traz, né, os discípulos tinham muito questionamento, né? Se a gente voltar aqui um pouco no 9, no 9 aqui, o 30, eu vou ler aqui o 33, que fala assim, ó, e chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhe, que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos e servo de todos. E se lançando a mão de uma criança, pô-la no meio deles e tomando nos seus braços, disse-lhe:
Qualquer que receber uma dessas crianças, em meu nome a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe a mim, mas aquele que me enviou. Então, muitas vezes os discípulos estavam preocupados quem era o maior, né? Quem era o mais importante. Aí o Senhor fala assim, você não está entendendo nada. Não é porque você quiser ser grande, quiser ser o maior, o mais importante, você seja o primeiro a servir. Seja servo de todos. Né? Às vezes você não quer servir, você não quer ser servo todo, você quer ser grande, né? O reino dos céus ele não funciona dessa maneira, né? O reino de Deus, ele é contrário muitas vezes às práticas deste mundo, porque o mundo, ele tem o maior, aquele que senta e é servido, né? Aquele que senta e todo mundo coloca o tapete vermelho para ele passar. E o Senhor fala assim, não, no meu reino o maior é aquele que serve, é aquele que tá lá esperando você entrar, é aquele que tá lá abrindo a porta para você entrar, é aquele que te serve, é a sua mulher que faz a sua comida, é o seu marido que te serve, é o seu patrão, entendeu? Então que a gente possa falar assim, não, Senhor, que eu tenho essa visão de muitas vezes de autossuficiência, de arrogância, né, de querer ser maior que todos, e falar assim, não, eu preciso ser como uma criança, né, e trazendo a humildade da criança. A criança, ela é simples, ela é humilde, ela não tem malícia, ela confia totalmente em nós, né? Se dá uma criança nos nossos braços, ela não tá preocupada se ela vai cair, se ela não vai cair. Ela tá agarrada em nós, né? E uma vez que você tem uma criança que te conhece e chega um estranho, ela não vai ao estranho, né? Ela confia em você, ela quer estar com você. Então você fala assim, confia em mim que ele está comigo, que ele está nos meus braços, assim como o seu pai, aquelas crianças. Repreenda os discípulos, sempre ensinando. Porque assim, ó, às vezes a gente quer andar com pessoas que só quer passar a mão na nossa cabeça, que não nos repreenda, né, que não nos corrija. Mas a correção, quando ela vem com amor, o Senhor ele repreendia muitos discípulos, né? Os ensinando, os preparando. Então o Senhor aqui aproveita essa oportunidade para ensinar os discípulos, né? Ah, mas às vezes é constrangedor? É, mas é necessário às vezes o constrangimento para que não passe vergonha, né? Então que a gente possa, sabe, ter essa visão de humildade, ter essa visão de falar, Senhor, eu preciso nascer de novo, eu preciso, sabe, tirar a minha autossuficiência, isso é que eu dependo de ti. E confiar no Senhor. Então que a gente possa ser como crianças. Porque se a gente não for como crianças, nós não entraremos no reino dos céus. Amém? Aqui no rodapé tem algo aqui muito interessante, fala assim, ó. O reino de Deus é somente para aqueles que veem a Jesus em humildade, dependência e confiança, como as crianças pequenas. O reino de Deus pertence a eles, não por mérito, mas por Deus desejar dá-los aos humildes e aos aparentemente insignificantes e sem importância, né? Então parece que não tem importância, parece que não vai fazer diferença, a criança tal não tá, mas ela faz sim, assim como eu e você. Às vezes está aí achando que você não tem importância, que você é insignificante, sabe que você é, que o Senhor ele te ama, né? Que o Senhor ele quer que a gente, sabe, tem essa visão e que a gente nasça de novo, que a gente possa aprender dele de novo, né? Eu quero encerrar aqui no livro de João 3. João 3,3, a qual o Senhor tem uma conversa com Nicodemos, né? Nicodemos, né, um mestre, né, um dos fariseus ali, foi ter com Jesus de noite, o Senhor fala assim para Nicodemos, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Nascer de novo é tornar-se de novo como criança. Né? Aqui o Senhor ensinou a Nicodemos. Não é você entrar de novo na tua mãe e nascer. Não, mas é nascer da vontade do Pai. Amém? É nascer de dentro para fora. Ficamos com essas palavras no nosso coração, que a gente possa ficar com essa palavra maravilhosa, abençoada, que você sinta assim, uma pessoa importante, significante para Deus. Amém? E que nós possamos ser simples, se achegar a Ele, assim como a criança chega a nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor. Senhor, que o Senhor alcance aqueles que estão se achando, Pai, insignificante, Pai, neste dia, Senhor, sem importância, Pai, e às vezes até retirado de certos ambientes, ó Pai. Mas que o Senhor, assim como o Senhor repreendeu os discípulos e trouxe aquelas crianças, Senhor, para o teu colo e os abençoou, que o Senhor também possa nos abençoar, que o Senhor possa abençoar o meu irmão que me escuta, Pai, e que ele possa, Senhor, se achegar a Ti, Pai, confiar em Ti, porque é assim que o Senhor quer, que a gente sejamos confiante em Ti, Pai, e totalmente dependentes, ó Pai, assim como uma criança, Senhor. Simples, Senhor, e humilde, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Abençoa o nosso dia, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe com essa palavra no seu coração e que a gente possa, sabe, sermos de fato assim como crianças, né? Simples, humildes, sabe, confiando sempre no Senhor. Deus te abençoe com essa palavra no seu coração. Tenha um ótimo dia. Beijo, fiquem com Deus.